Olá, o assunto do vídeo de hoje é indução de trabalho de parto. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Shirley? Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer tê-lo aqui, tirando dúvidas, esclarecendo as nossas dúvidas aí com tanta qualidade, com tanta experiência, com tanta gentileza. Obrigado. Dr. Igor Padovese é obstetra, ginecologista e tá aqui mais uma vez. A gente já fez uma série de vídeos, né, doutor? E voltou para tirar algumas dúvidas. E hoje, doutor, eu quero conversar com o senhor sobre um assunto muito importante, que é o seguinte: indução do trabalho de parto no final da gestação. Pode ser feito, não pode, riscos, benefícios, desvantagens. Explica um pouquinho disso aí. Perfeito, vamos falar tudo. É um assunto importante porque muitas mulheres têm essa dúvida e a ideia de que se ela chegar ao final da gestação e não acontecer espontaneamente o trabalho de parto, ela tem que marcar cesárea. Isso não é verdade. Pode ser melhor ou não, enfim, a gente sempre valida também o que a mulher prefere, explica tudo em detalhes, mas a indução é sempre uma possibilidade. Tentar induzir o parto normal se ele não aconteceu de forma espontânea. Lembrando que indução significa artificialmente criar, gerar as contrações de trabalho de parto, se elas não tiverem acontecido. Então a gente usa para isso a medicação, que é a ocitocina sintética. Existe uma lenda de que o parto induzido dói mais, ou quando se usa ocitocina, que está relacionado ao fato de ser mal utilizada. A ocitocina deve ser usada de forma adequada e num nível ali de infusão da medicação que mantenha as contrações numa quantidade como se fossem espontâneas. Se a gente usar muito a ocitocina, vai causar muita contração e muita dor. Quando que isso pode ser feito? Na mulher que por algum motivo precisa interromper a gestação antes, por exemplo, porque ela teve uma doença, uma complicação, diabetes gestacional, uma doença hipertensiva, uma alteração qualquer, e que precisa ser interrompida a gestação, geralmente é possível se induzir o parto na maioria dos casos. E a situação mais comum é quando ela não entrou no trabalho de parto e chegou no limite razoável da gestação, que normalmente é 41 semanas, eventualmente até 42, isso pode variar, é uma outra discussão, mas a mulher que avança além desse tempo passa a correr mais riscos e é recomendável que a gestação seja interrompida. E é possível que o parto seja induzido, que ela tente, com uma chance muito grande de conseguir um parto normal, não necessariamente precisa ser agendado o parto. E essa indução exatamente, como é que acontece? Ela conversa com o obstetra, eles decidem, marcam, dos detalhes, todos os detalhes. Perfeito. Então nessa situação que o parto precisa ser induzido, ou por escolha da mulher, ela prefere induzir, desde que o bebê esteja maduro para isso, a partir de 39 semanas, depende do tipo de acompanhamento que a mulher tem. Se ela tem um obstetra, uma equipe que vai acompanhá-la, sem dúvida ela tem que conversar sobre isso e ser orientada, porque também é um pouco diferente a condição em que a indução é feita, no sentido em que algumas mulheres são mais favoráveis para ter o parto induzido, que são aquelas que já estão mais perto do trabalho de parto acontecer. E como a gente identifica isso? Naquelas mulheres que já tiveram um certo processo inicial de preparação do colo do útero, na prática, aquela mulher que já tem uma dilataçãozinha, a cabeça já está mais baixa, mais encaixada, essas respondem melhor à indução do que as mulheres que têm o que a gente chama um colo do útero desfavorável. Então a equipe, o hospital, sei lá, onde ela for, tem que avaliar isso e explicar qual seria o processo. São duas situações. A situação em que já tem uma situação favorável para a indução, que a gente avalia isso pelo colo do útero, vendo como está a dilatação, o amolecimento do colo, porque o colo do útero é uma região alongadinho, assim, compridinho, como se fosse uma bexiga, aquela parte final, que no final ele amolece e se encurta para depois dilatar. Então se esse processo já começou a acontecer, é muito mais fácil. A gente só dá um empurrãozinho com a ocitocina para fazer as contrações começarem e a coisa vai. Na mulher que tem o colo ainda desfavorável, isso é avaliado pelo exame de toque, não adianta a gente começar a gerar contrações com ocitocina contra um colo do útero duro, rígido, que não está preparado ainda para dilatar. Então essa é a diferença principal quando a gente fala de indução. Algumas mulheres vão precisar fazer o preparo do colo do útero antes para poder induzir depois. E o que a gente sempre frisa, a indução dá certo se fizer direito. Se de fato a gente for tentar para valer. E o que é esse preparo do colo do útero? O preparo do colo do útero normalmente é feito com uma medicação, que é um comprimido via vaginal, o misoprostol, é mais usado na maior parte do mundo. Tem uma forma alternativa de fazer o preparo do colo do útero mecânica, com uma sonda, que atualmente até vende no Brasil, uma sonda específica feita para isso. Pode ser usada uma sonda de Foley, que é uma sonda urinária, muitos lugares usam há muitos anos e dá certo também. E essa sonda tem a vantagem de poder ser usada em mulheres que já tiveram cesárea, porque essa de fato é uma contraindicação. E essa dúvida é comum: já tive uma cesárea, posso induzir o parto? Até pode ser usada a ocitocina em dose pequena, ela não pode usar essa medicação que é misoprostol para preparar o colo. Então nas mulheres que precisam ou querem induzir com cesárea anterior, a gente poderia usar só esse método mecânico. Mas assim, tem formas de fazer isso se a mulher quiser. Então na verdade assim, existe, então essa alternativa
alternativa para mulher que quer ter um parto normal, fazer uma indução e não necessariamente ser obrigada a marcar uma cesárea. Se não aconteceu espontaneamente, a gente pode tentar. E aí é legal comentar que também indução, assim, é a dúvida que elas têm. Ah, mas vale a pena induzir? Depende. Precisa saber que indução é demorada e cansativa. A gente sempre fala isso, porque é um processo que é lento. Como a gente falou até no outro vídeo, que fica o convite quem não assistiu, né? Explicando sobre o trabalho de parto, reconhecer as contrações de treinamento versus efetivas. A gente sempre, quando fala disso, frisa muito que é demorado o processo todo. Então, com a mulher, quando induz, ela já vai para o hospital por uma fase bem lá inicial. Então, vai demorar bastante para nascer mesmo. Ela tem que saber disso. Então, depende do quanto ela quer tentar. A chance de dar certo, quando a gente faz tudo, né, da forma correta, ou seja, já entra direto com a ocitocina, a indução, naquela mulher que já está propícia, que já tem um colo favorável, ou prepara adequadamente o colo antes com essa medicação. Pode ser feito isso por até 24 horas antes de começar a indução propriamente dita. Dá certo, resulta em parto normal em uns 70%, 80% das vezes. É um índice alto. Versus um trabalho de parto espontâneo que dá certo pelo menos 85%, 90% das vezes. Então, vamos dizer, dá um pouco menos certo do que um trabalho de parto espontâneo, mas ainda assim a chance maior, mais de 2/3, é de dar certo de nascer de parto normal, que geralmente é melhor para a mulher e para o bebê. Tem algum risco? Não, é totalmente seguro. Da indução, não. Tem o risco como de um risco do trabalho de parto. Pode ter complicações sempre, como qualquer coisa, mas nenhum risco muito adicional para uma indução. Aliás, sempre que se vai fazer a indução, é obrigatório que se faça alguma avaliação da vitalidade fetal, né? A cardiotoco, algum ultrassom, se estiver tudo bem, não tem nenhuma alteração do feto, uma situação normal. O risco da indução versus um trabalho de parto espontâneo é o mesmo. A indução só demora mais. Perfeito, doutor. Super clara a explicação. Muito bom esse conteúdo. Eu nunca tinha falado sobre isso aqui no canal e eu acho que é importante, né, a gente levar essa informação adiante. Dúvida, é uma coisa para a mulher levar e conversar com a equipe que acompanha. Exato. Quando está se aproximando do final, principalmente naquelas últimas semanas, parece que não está com cara de que nada vai acontecer. A mulher geralmente é examinada nessas últimas consultas e aí tá, aquele colo do útero ainda grosso, fechado, nenhuma dilatação. É importante saber começar essa conversa para programar, né, e planejar os próximos passos. Eu acho que é até importante essa questão de ficar muito claro, da gente compartilhar essa informação, de você poder induzir, porque no final a gente vai dando um desespero, né, na mulher, quando ela começa a dizer, mas eu não encaixou, porque não desceu, porque o tampão não caiu. Se ela sabe que ela pode induzir, ela quer muito um parto normal, e se ela sabe que ela pode induzir, ela até relaxa e parece que as coisas vão melhor. Eu sei porque eu passei por isso. Sim, lembrando que hoje em dia se valoriza muito a opinião, né? As mulheres são muito diferentes. Tem mulher que não quer, não tem tanto desejo, ou eventualmente prefere, por conveniência dela, ela prefere marcar cesárea e tá tudo bem também, se for na época adequada. Mas o problema é o contrário, mulheres que têm o desejo de tentarem um parto normal não saberem que poderiam ter tentado. Eu não precisei fazer indução, mas eu sabia, me foi dito que existia essa alternativa. Eu dei uma boa relaxada no final quando eu soube disso. Eu falei, ufa, então a gente ainda tem uma segunda alternativa. Lembrando, mais uma vez comentei isso ao longo do vídeo, mas que até 41 semanas para a grande maioria das gestações que são normais, de baixo risco, não tiveram nenhuma complicação, é muito seguro aguardar, não precisa interromper a gestação com 40. Porque normalmente a gente começa a ficar ansiosa com 39. Sim, sem 39 a gente já começa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O período ideal para o nascimento, que o risco de complicação é mínimo, é 39 a 41 semanas. E espontaneamente, 80% das mulheres vão acabar tendo parto espontâneo nesse período, exatamente. Eu tive com 39,4 os meus dois. Interessante. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Obrigado mais uma vez, espero ter ajudado, esclarecido mais esse tema aí super importante da nossa área. E, gente, fica o convite para vocês se inscreverem, conhecerem o canal do Dr. Igor. Vamos deixar o link aqui embaixo. Tá o link na descrição, tá o link na tela. Conteúdo de excelente qualidade, muito, muito bem explicado. Muito obrigado.